Queria iniciar com uma oração. Senhor Deus, Senhor Pai, nesse momento oramos a Ti e agradecemos por mais esse domingo, aqui reunidos, Pai, para adorar o Seu santo nome em comunhão. Pai Deus, oramos e agradecemos mais uma vez por Jesus Cristo na cruz por nós. Vimos Ele nascer agora e obrigado pela fidelidade dEle. Pai Deus, também pedimos nesse momento que o Senhor possa me usar como ferramenta, que o Marcelo possa desaparecer e através do Seu Espírito Santo, Cristo Jesus possa minhas palavras possam ser a de Cristo Jesus. Pedimos também que o Senhor possa abrir os corações, os ouvidos, os olhos de todos nós aqui, para poder ouvir e aplicar um pouquinho mais de Sua palavra em nossas vidas, para que assim possamos viver nesse mundo de maneira melhor. Obrigado, ó Pai, e em nome de Cristo Jesus eu te oro e agradeço. Amém. Igreja, eu sempre gosto de iniciar uma mensagem falando do tema que nós vamos falar. E hoje nós vamos falar sobre as frustrações de nossas vidas, tá? E quando eu pensei em frustrações, todo mundo já passou. Na verdade, a frustração nasce de uma esperança. Afinal, vamos tirar umas férias, vamos para a praia, e quando a gente pensa em tirar umas férias e ir para a praia, a gente pensa o quê? Um dia de sol, um dia onde não está chovendo, um dia onde está um calor bom, né? Para quê? Para a gente curtir uma praia, para a gente ir numa piscina, que é o normal, que é o natural. Ninguém pensa em tirar as férias, ir na praia e está chovendo, né? Então a esperança nossa é o quê? Estar chovendo, estar com sol, estar com um calor, estar um clima agradável, e a gente vai lá na praia, se veste todo e coloca boné, né, pronto para entrar na água, passa protetor, e quando vai descer do apartamento, maior chuva. E aí o que acontece? A gente se frustra com aquilo, porque na verdade a nossa esperança era o quê? Um dia de sol, um dia de praia, um dia legal, agradável. E na verdade a frustração é isso, quando a gente tem a expectativa de alguma coisa e por algum motivo aquilo não sai dos nossos planos, né? E eu queria contar a história desse camarada aqui, desse púlpito. No ano de 2018, quando a gente começou o trabalho aqui na Praia Grande, a gente comprou um púlpito, né? A gente não tinha muita coisa, mas uma das coisas que a gente optou em comprar foi um púlpito. E aí nós compramos esse púlpito aqui, e logo de adianto que na internet ele era muito mais bonito do que ele é aqui. O púlpito serve perfeitamente, supre as nossas necessidades, já durou 8 anos, né? Então no ano de 2018, vai fazer agora em agosto 8 anos que esse camarada está aqui. Mas eu queria confessar que quando ele chegou numa caixa desse tamanho assim, eu falei, nossa, mas na internet parecia que ele era maior. Então ali eu tive a primeira frustração. Aí eu falei, é isso aí, então vamos montar esse púlpito. Tinha um espaço aqui para colocar o microfone, mas os homens que vêm aqui sabem que esse espaço aqui é inútil, porque não cabe microfone nenhum. Mas ele serviu e serve até hoje, e obrigado a Deus por esse púlpito. Mas tudo começou quando a gente foi fazer a montagem desse púlpito. E aí foi fazer a montagem aqui, e eu estava ansioso para montar o púlpito. Eu acho que chegou numa quinta-feira, e eu levei na quinta-feira para a gente fazer um estudo na igreja. E aí, não sei se vocês já perceberam, se não perceberam, eu vou falar para todo mundo agora. Aqui, no pé do púlpito, tem um buraquinho, que na verdade o parafuso entrou no lugar errado. Na verdade não foi ele que entrou no lugar errado. Eu parafusei, assumo aqui, peço perdão aos irmãos. O parafuso não respeitou os meus comandos, digamos, né? Tirar um pouquinho da minha culpa. E o parafuso varou a madeira aqui para fora. E ali, quando eu vi aquilo lá, eu falei, nossa senhora, o púlpito já não era lá essas coisas, e agora ficou pior ainda, porque tem uma marca aqui de parafuso. Ainda bem que com o tempo apareceram outras marcas, então essas marcas foi esquecida. E quando eu vi aquilo lá, eu poderia ter falado, nossa, nunca mais eu pego numa madeira para montar, nunca mais monto nenhum móveis, porque eu não sou bom com isso. Mas continuei, e depois de um tempo, eu ganhei um painel lá de casamento, eu fui montar o painel, e o que aconteceu? A mesma coisa. Fui montar lá e varou também a madeira. Então eu vi que eu não era muito bom naquilo, tive que estudar um pouquinho. Hoje, quando eu vou montar alguma coisa, eu tomo mais cuidado com isso. Mas eu poderia ficar frustrado, na verdade esse púlpito aqui me frustrou. Eu estou levando isso, trazendo isso para vocês, para fazer uma introdução.
Mas eu queria que vocês entendessem o que é a frustração da vida. Claro que isso foi algo passageiro e tá tudo bem. Aqui na época a gente até colocou uns vasinhos aqui para esconder, mas depois ficou natural, todo mundo se acostumou com isso daqui e passou. Mas, igreja, é muito importante nós entendermos que as frustrações é normal, acontece e é algo totalmente natural. Nós vamos ver que Jesus mais para frente vai falar que ele mesmo passou por diversas coisas, mas ele conseguiu vencer as coisas. Se Jesus, que é perfeito, passou por tudo isso e venceu, quanto mais eu, que sou falho, né? Será que eu não vou passar? Claro que vou, é normal. E eu quero convidar vocês, eu sei que não é algo muito normal nesse momento da nossa mensagem, mas eu queria convidar vocês a ficarem de pé, todo mundo, e vamos cantar um louvor, tá bom? O número é o 103. Número 103. É um louvor muito conhecido por todos nós, tá bom? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor, meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Vós sem igual, sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz
com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém, igreja? Obrigado por esse louvor maravilhoso. Vamos sentar agora. Igreja, eu queria que vocês entendessem o porquê eu trouxe esse louvor. Na verdade, esse louvor tem uma história, vou falar uma história bonita. É um louvor escrito lá no ano de 1873. E o nosso camarada Horatio Spafford, ele era um cidadão americano, natural de Chicago, tá? Esse homem era advogado, ele era presbítero também, era um cristão. Ele tinha 5 filhos. E aí, um dos filhos dele, o filho dele, o homem, morreu, né? Pegou uma doença lá na época, e aí, infelizmente, não conseguiu resistir a isso daí. E aí, um tempo depois, teve um grande incêndio na cidade de Chicago, algo histórico também, e ele perdeu muitos e muitos bens. E aí ele falou, olha, acho que aqui não é mais para mim, o que eu vou fazer agora? Eu vou para a Europa. E aí ele pegou ele, a esposa e mais as 4 filhas para a Europa. Mas ele teve um imprevisto, tinha que resolver algumas coisas e falou para a esposa dele, olha, amor, vai você com as nossas 4 filhas e logo em seguida eu já estou indo. Aí beleza, tudo estava no plano para ir até a Europa, só que infelizmente no meio do caminho aconteceu um acidente. Teve um acidente, um naufrágio, né? Onde o navio que a família do Spafford estava indo, bateu e afundou, né? E das 5 pessoas que eram da família dele que estavam lá, apenas uma viveu. Ou seja, as 4 filhas dele, infelizmente, não conseguiram resistir a esse naufrágio, a esse afogamento. Ou seja, ele já não tinha mais filha. Apenas a esposa dele que sobreviveu a isso, mandou uma mensagem para ele, uma carta para ele, falando, apenas restou eu. Eu imagino o quão frustrado ele ficou. Eu imagino a tristeza profunda. Na verdade, ele já tinha perdido um filho. Havia perdido seus bens com o incêndio de Chicago. E aí esperava uma vida melhor, tinha esperança de uma vida melhor, indo lá para a Europa, mas no meio do caminho a sua família também foi dizimada, né? Ou seja, de 7 pessoas que havia naquela família, apenas 2 pessoas passaram a existir, que foi apenas o nosso amigo Spafford e sua esposa. Eu não sei se a pronúncia dele está certa, depois eu posso compartilhar com vocês, mas eu quero focar nesse momento, nesse louvor, porque ele foi o autor desse louvor. E a gente vê que em um momento tão difícil da vida dele, ele fez esse louvor tão lindo, que fala que realmente vai ter aflições, mas no segundo e no terceiro estrofe, ele tira o dele da reta, tira as frustrações dele na reta e vai falar, eu sei que eu tive frustrações, eu sei que eu passei por isso, mas eu sei que para onde eu vou é um lugar muito e muito melhor que isso. E é incrível que quando ele ficou sabendo daquilo lá, ele pegou o navio e foi exatamente para onde, para o caminho para a Europa. E ao passar exatamente pelo ponto onde estava, teve aquele acidente, ele falou para o capitão, é o seguinte, quando passar por esse ponto, você me avisa, porque eu quero saber aonde foi que minha família sofreu esse acidente, onde foi que eu perdi uma das coisas mais valiosas que eu tinha nessa terra aqui, que eram as minhas filhas. Para quem é pai, né, para quem é mãe, sabe o quão é dolorido, né? Deve ser dolorido perder uma criança, perder um filho. E graças a Deus eu não sei o quão dolorido é, mas infelizmente tem pessoas que conviveram muito com isso, não foi só esse nosso irmão. Mas, igreja, quando ele passou naquele ponto, ele parou e louvou
esse louvor. Então eu quero que vocês pensem na cena, onde tivesse um mar, onde tinha aquele sentimento de perda, onde tinha aquela tristeza no coração, e ele parou, louvou, mas ele adorou ao Senhor naquele momento. Então você pare e analisa o grau de maturidade desse irmão. Nós sabemos que o nosso maior e que nós devemos espelhar é sempre Cristo Jesus, mas é muito bom nós sabemos de pessoas que passaram por situações e saíram glorificando o nome do Senhor Jesus. Eu vou ler mais uma vez a última estrofe. A vida eu anseio do meu Salvador, em breve virá me buscar. Ao céu onde vou, para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Ele tinha totalmente fé que as filhas dele morreu, passou por algo terrível e talvez aquela morte desesperadora, mas ele sabia que aquilo era só passageiro. Então ele parou e transformou a frustração dele, que foi a perda dos bens dele, dos 5 filhos dele, em algo que transformou e transforma nossas vidas. Eu não sei vocês, mas quando eu faço parte desse louvor, quando eu louvo esse louvor, essa coisa linda aqui, eu fico animado. Então olha que coisa boa. Ele tirou a dor dele para trazer ânimos para nós. Mesmo depois de quase 170 e alguns anos, 177 anos, mais ou menos assim. Depois de mais de um século e meio, a história daquele homem faz sentido, está em nossas vidas. E ele poderia se tornar uma pessoa frustrada. Esse é um outro ponto que eu quero conversar com vocês. As frustrações, elas acontecem em nossas vidas. E é algo totalmente natural, como eu já disse anteriormente. Mas se tornar uma pessoa frustrada não faz parte de nós que servimos ao Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que o período que nós vamos passar aqui nessa terra é muito pequenininho, perto do que vamos passar quando estivermos com o Senhor. E a pergunta aqui é: como que eu tenho me lidado com as minhas frustrações? Já sabemos que as frustrações é algo normal. Será que se eu fosse para a praia e tivesse chovendo nas minhas férias, como que eu ia me comportar? Confesso que hoje e ontem a gente está fazendo uma reforma lá na oficina e tem um rapaz fazendo umas artes lá na porta da oficina, né, fazendo umas pinturas de carro. E aí eu falei, não, vamos deixar o sábado e domingo só para fazer a pintura. Só que aconteceu o sábado e domingo todo, aí ó, só chuva, só goteira. E como que uma pessoa vai pintar na chuva? Não tem como. Ontem eu fiquei meio chateado, falei, poxa, mas hoje ele falou, Marcelo, não vai dar de novo. Eu falei, tudo bem, sem problemas. Ontem eu fiquei frustrado e meio chateado. Hoje eu já fiquei tranquilo. Isso é só um exemplo bem simples e bem pequeno, perto das frustrações que nós enfrentamos. Mas a pergunta que não quer calar: como eu, Marcelo, vou me comportar em momentos complicados que aparecem em nossas vidas, as aflições que aparecem em nossas vidas? Como que eu vou me comportar? Será que eu vou aceitar aquilo e dar glória ao Senhor? Não é fácil, igreja. Não é fácil você perder, né, como aconteceu com esse irmão aqui, perder 5 filhos. Creio eu que deve ser uma coisa muito difícil. E mesmo assim ele deu glória ao Senhor. E nós vemos que na Bíblia tem muitas pessoas também que passou por situações que poderiam se tornar frustradas. Quero convidar vocês a entrar na história de Davi. A história de Davi, na verdade, começa quando o povo precisava de um novo rei. E aí acontece, na verdade, com a escolha dele, quando o profeta vai lá na casa de seu pai para fazer a escolha. Eu imagino a frustração que aconteceu já no início lá, quando o profeta foi pedindo para chamar os filhos e o pai de Davi foi dando todos os filhos. É esse? Não, não é esse. Com certeza é esse, ele é forte, corajoso? Não, também não é esse. Certamente então vai ser esse aqui. Olha, infelizmente não é esse.
Ah, tem mais esse aqui. Não é esse também. E aí eu imagino, e o profeta fala, uai, mas acabou todo mundo? Tem mais um aqui, eu sei que é aqui. Ah, tem um outro ali que é Davi, mas olha aí, ele é fraquinho, é magrinho. Como que... Eu imagino que devia ter mais ou menos a estatura do Filipe, pequenininho ainda, jovem. E como que esse jovem de 15 anos vai ser ungido e um dia vai se tornar rei de Israel e vai batalhar, vai assumir lá Jerusalém, vai pegar e vai conseguir ganhar grandes batalhas? Como esse pequenininho aqui vai talvez um dia derrotar um gigante, Golias? Infelizmente nós não sabemos os planos de Deus, mas Ele está lá e não tem nada que possamos fazer para mudar. A promessa que está em nossas vidas, pode vir frustrações, mas vai acontecer. E foram 15 anos de dificuldade que nosso irmão Davi passou. 15 anos, ele foi ungido aos 15 anos, e somente aos 30 anos ele foi coroado, conseguiu pegar aquele trono de rei. Mas eu imagino nesse prazo aí, que está lá escrito, vamos lá em Salmos, capítulo 13. Salmos capítulo 13. Ó Senhor Deus, até quando esquecerás de mim? Será para sempre? Por quanto tempo esconderá de mim o teu rosto? Até quando terei de suportar esse sofrimento? Até quando meu coração se encherá de dia e de noite de tristeza? Até quando os meus inimigos me vencerão? Ó Senhor meu Deus, olha para mim e responda-me. Dai-me força novamente para que eu não morra. Assim, os meus inimigos não poderão se alegrar com a minha desgraça, nem poderão dizer, nós os derrotamos. Eu confio no teu amor. O meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. E por ter sido bons para mim, cantarei hinos a ti, ó Senhor. Então nós vemos Davi aqui conversando, orando diretamente com Deus, talvez parecendo um pouquinho meio frustrado ali pela situação, porque ele estava sendo perseguido, ele estava escondido, estava difícil para ele, não estava fácil. Afinal tinha um grande exército, que era o exército do Senhor, procurando por ele, que na verdade não era tanto do Senhor mais, mas estava lá, ao mando do rei Saul, procurando, caçando Davi. Aonde está Davi? Está aqui, está ali, não sei, está na montanha aqui, está outra na montanha. Ah, descobriu que estou aqui, então vamos para o outro buraco ali da montanha. Isso que aconteceu durante 15 anos com Davi. Imagine o quão difícil é. Porém, Davi foi lá, se demonstrou fiel e foi até o final. Foi até o final, teve fé, se frustrou porque foi difícil sim. Na verdade, ele pensava, um jovem com 15 anos, cheio de vontade, cheio de coragem, e não conseguiu, naquele tempo, conseguir imediatamente ser rei. Mas mesmo assim ele persistiu. Mesmo com as frustrações, foi fiel ao ponto de ser um dos maiores reis que já teve nesse mundo. Errou, sim, afinal todo mundo erra, mas foi um erro segundo o coração de Deus. Foi um rei que teve amor, foi um rei que pecou, errou, teve suas consequências, aceitou aquilo, e foi um homem com coração puro. Esse mesmo Davi, que passou por frustrações, foi um dos maiores reis. E eu, quando passo por frustrações, como que eu serei? Quero também convidar vocês em mais um outro ponto. Lá no livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 20 ao 21.
Nós já sabemos o que aconteceu com o nosso querido irmão José, lá no livro de Gênesis. O garotinho que tinha muita vontade de vencer, um dia sonhou que iria governar sobre os irmãos dele. E aí foi cheio de vontade de falar para os seus irmãos, inclusive para o seu pai: pai, meus irmãos, eu sonhei que ia acontecer isso e eu estaria superior a vocês. Ele já sabia que isso ia acontecer. Deus já tinha colocado isso, já tinha determinado isso. E o que aconteceu? Zombaria para José. E aí José, eu imagino que naquela época ficou frustrado sobre aquilo. Nossa, mas eu tinha tanta certeza que isso ia acontecer comigo. E eles todos, a pessoa que é o meu amparo, riu de mim. E aí o que aconteceu? Foi vendido, foi preso, foi para a cadeia. E lá no livro de Gênesis 39, 20 e 21, ele agarrou José e pôs na cadeira onde ficavam os presos do rei. E José ficou ali. Mas o Senhor estava com ele e abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Nós vemos ali José crescendo. Nós não conseguimos enxergar José frustrado. Eu, por exemplo, não vejo José amargurado, não vejo José cheio de ansiedade, não vejo José irritado, não vejo José nervoso, porque infelizmente esses são os frutos de quem é uma pessoa frustrada. Uma pessoa com cara fechada assim, eu não consigo enxergar isso em José, mesmo ele tendo sido vendido pelos seus irmãos, mesmo ele tendo sido excluído de sua família, eu não consigo ver isso. Muito pelo contrário, as pessoas viam algo totalmente diferente nele, ao ponto de ser colocado como chefe lá dos carcereiros. Mesmo um homem preso injustamente, demonstrou alegria, trabalhava com todo o amor, toda a vontade e cresceu. E aí que está o segredo, irmão. José, Davi, esse irmão, Spankford, tinha algo em comum. Ele sabia que o que estava sendo proposto em suas vidas era muito superior àquilo. Spankford sabia que aquilo tudo era passageiro, que teria um momento que ele iria morrer também, iria para o céu, iria encontrar com a sua família novamente. Davi sabia que já existia uma promessa para ele e era confortável, era diariamente consolado pelo próprio Deus. José sabia e sentia que aquele sonho que ele teve era algo totalmente real e que nada poderia acontecer. Que muitos acontecimentos que aconteceu na vida dele era só passageiro, que o objetivo que foi proposto pelo próprio Deus era muito superior àquela ocasião. E para finalizar, claro que eu não poderia deixar de usar essa passagem, lá no livro de João, capítulo 16, versículo 33. Eu digo isso para que, por estares unidos comigo, no caso de Jesus falando, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão ter frustrações. Mas tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus, aquele Jesus que veio na terra pronto para morrer por nós, aquele Jesus que já sabia desde o início que iria pisar na terra e teria que fugir da cidade, senão já no início ele já seria morto. Esse mesmo Jesus diz a nós: tenham bom ânimo. Eu tive problemas, eu tive aflições, eu tive medo, eu sofri, eu tive frustrações e vocês também terão. Mas tenham bom ânimo. Assim como eu consegui vencer o mundo, eu vou deixar o meu Espírito Santo com vocês, para que assim, cada um de vocês possam também vencer o mundo e vencer as frustrações.
Essa é a promessa que foi nos dada. E não tem frustrações no mundo, não tem coisinhas pequenas que possam derrubar essa promessa. Eu acredito e sei que vocês chegaram hoje, com certeza com algumas frustrações, mas eu quero que vocês saiam daqui sabendo que essas frustrações vão acontecer e é algo totalmente normal. Aconteceu com Jesus, aconteceu com Davi, aconteceu com José, aconteceu com o nosso irmão, compositor, e vai acontecer conosco. Porém, nós somos muito maior, não porque eu sou bom, mas porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. E esse Espírito Santo vai nos levar para a batalha e vai nos deixar-nos vitoriosos. Vai nos dar força, vai nos trazer alegria, coragem e com certeza nós vamos sair vitoriosos disso tudo. Amém, igreja? Que o nome do Senhor Jesus seja louvado.